Fala, pessoal. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Nós vamos dar início à correção da prova da FATEC de 2020, tá certo? Vamos corrigir as 5 primeiras questões, ou seja, da questão 21 até a questão 25. Vamos separar a correção dessa prova em 4 vídeos, né? Um da questão 21 até 25, o outro mais 5 questões, o outro mais 5 e o outro mais 5 até a gente fechar as 40 questões da prova, tá beleza? Então, questão 21. Questão 21 fala o seguinte: a maior corda de uma circunferência mede 8 centímetros. O raio dessa mesma circunferência em centímetros mede. Então, ele quer que você descubra o raio da circunferência que tem uma corda, no caso, a maior, né, dela, medindo 8 centímetros. Então, vamos botar como exemplo aqui essa circunferência, que o centro vai ser aqui. E aí você tem que saber o seguinte: o centro, vamos dizer que é o centro O. Aqui, do O até o B, é o meu raio, tá certo? E a maior corda de uma circunferência é o seu diâmetro, tá certo? Que tem a medida 2 vezes o raio. Tranquilo? Então, o diâmetro é igual a 8 centímetros e o mesmo diâmetro, que equivale a 2 vezes o raio, mede 8, né? Consequentemente, o raio vai ser 8 dividido por 2. Vou passar o 2 que está multiplicando para cá, dividindo. E aí eu vou ter o raio medindo 4 centímetros. Consequentemente, a minha resposta vai ser letra B de bola. Tá certo? Vamos lá. Questão número 22. Em uma festa foram consumidos 54 litros de refrigerante. Se esse refrigerante foi servido em copos de 300 mililitros e cada copo foi utilizado em sua máxima capacidade e apenas uma vez, a quantidade total de copos correspondeu a... Então, você tem que saber a quantidade de copos, né? Então, se os 54 litros de refrigerante foram utilizados em copos de 300 ml, então você tem que saber o quê? 54 litros dividido por 300 ml. E aí você vai saber a quantidade de copos, né? Porque você não vai agrupar 54 litros em grupinhos de 300 ml, em vários grupinhos de 300 ml, só que aí você vai ter um problema, né? Aqui está em litro e aqui está em mililitro. Você tem que colocar na mesma unidade, tá certo? Não pode ser litro e mililitro aqui. Tem que ter ou mililitro nos dois ou litro nos dois, tá certo? Fica mais fácil, né? Ou então outro múltiplo ou submúltiplo do litro. Tranquilo? O que a gente vai fazer? Fica mais fácil aqui eu converter os 54 litros para ml, porque 1 litro tem 1000 ml, né? Então 54 litros vai ter 54.000 ml. E eu vou dividir isso em grupinhos de 300 ml. O que vai acontecer? Eu vou cancelar esse zero com esse zero e eu vou cortar esse zero com esse zero. Final das contas, eu tenho que dividir 540 por 3. Então, 5 dividido por 3 vai dar 1 e vai sobrar 2, né? 24 por 3 vai dar 8 e vai sobrar nada. E 0 por 3 vai ficar 180. Então, eu tenho 180 copos. Tranquilo? Letra D de dado. Certo? Vamos lá. Questão 23. Para fazer a correção das provas do concurso de bolsas de estudo de uma escola, um grupo de 3 professores foi convocado. Beleza? Deixa eu acertar aqui. Para fazer a correção da prova, das provas do concurso de bolsas de estudo de uma escola, um grupo de 3 professores foi convocado. A quantia de R$ 4.800 seria dividida entre eles em partes proporcionais ao número de provas corrigidas por cada um. Aí tem, o professor A ele corrigiu 70 provas, o professor B corrigiu 50 provas e o professor C corrigiu 40 provas. O professor A recebeu a seguinte quantia. Então, ele quer saber a quantia que o professor A recebeu. Pensa o seguinte, você tem um valor de 4.800 para ser dividido em partes proporcionais à quantidade de provas corrigidas. Então, você tem que saber o valor que cada prova vale, vamos botar assim, né? Se eu tenho 70 provas com 50 provas e com 40 provas, eu vou ter um total de
70 mais 50, 120, 120 mais 40, 160. Eu tenho um total de 160 provas. Então, se eu pegar o R$ 4.800 e dividir por 160 provas, eu vou ter o valor que a correção dessa prova vale, né? Então, aqui eu vou cancelar esse zero com esse zero. E 480 por 16 vai dar 16 vezes 3, 48. Então, 480 por 16 vai dar 30. Então, é o seguinte, R$30 é o valor de cada prova corrigida. Como o professor A corrige 70 provas, então o valor que ele vai receber é 70 vezes 30, né? 7 vezes 3, 21, 0 e 0, 0, 0. Esse é o valor que ele vai receber, R$2.100. Letra A. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 24. Vamos ajeitar aqui. Numa barraca de feira, as maçãs, vou colocar maçã de azul, e as peras de vermelho, são vendidos em lotes, sendo que o lote de maçãs custa R$4 e o de peras custa R$5. Nessa barraca, um determinado dia, foram vendidos um total de 65 lotes, sendo X deles de maçãs, então X é maçã, e Y deles de peras. Se o valor arrecadado pela venda de todos esses lotes foi de R$290, pode-se determinar corretamente os valores de X e Y correspondendo ao seguinte sistema, né? Correspondendo ao seguinte sistema. Então, olha só. Maçã, R$4, pera, R$5. X deles de maçã e Y deles de peras. O total disso, 65, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. X mais Y, isso dá quanto? 65, certo? X lote de maçã mais Y lote de pera, 65. E outra coisa, um custa R$4 e o outro custa R$5, né? E o total arrecadado foi R$290, tá certo? De quê? 4 vezes os lotes das maçãs, mais 5 vezes os lotes de pera, né? E aí eu tenho meu sisteminha. Olhou para cá, olha para a resposta. 5x mais 4y, 290. Não tá legal. 4x mais 5y, 290. Tá aqui, ó. E aí eu vou verificar a outra linha, né? Se tá certo. Aqui tem 65 menos x igual a y. Vamos ver se esse aqui dá para organizar dessa forma. A segunda linha. Então, aqui, ó, 65 é igual a... Perdão, vou apagar aqui. Eu tenho que colocar assim, dessa forma, né? 65 menos x igual a y. Vamos ver. 65, se eu pegar o x e jogar para o segundo membro, vai ficar y igual a 65 menos x, tá certo? Eu peguei o x e joguei para o segundo membro. E aí agora eu vou organizar, né? 65 menos x igual a y. Bateu certinho com a letra C. Então tá certo. Meu gabarito é letra C de casa. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão número 25 agora. Vou ajeitar aqui. Em um polígono convexo, o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Então, diagonais é igual ao dobro do número de lados. Esse polígono está corretamente representado na seguinte opção. Então, a letra A eu tenho um polígono de 5 lados, na letra B eu tenho um polígono de 6, na letra C eu tenho um polígono de 8, e na letra D eu tenho um polígono de 7 lados, tá certo? Então, primeira informação. O número de diagonais desse polígono é igual ao dobro do número de lados. Geralmente eu considero como n o número de lados do polígono. Então eu vou colocar 2 vezes n, tá certo? E você tem que saber o seguinte, que a fórmula do número de diagonais é n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. E agora o que você vai fazer? Como o d é igual a 2n, pelo enunciado, é só você substituir o 2n aqui nesse lugar do d, tá bom? Então vai ficar 2n igual a n, que multiplica n menos 3, sobre 2. Agora a gente vai resolver essa equação. 2 vezes 2n vai dar 4n. Isso vai ser igual a n vezes n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n. E agora eu vou ajeitar isso aqui, né? Então, olha só.
igual a n ao quadrado, 4n, quando eu jogar para o outro lado, para o segundo membro, vai ficar menos 4n, né? Então, vai ficar menos 4n menos 3n, vai ficar menos 7n. Isso aqui é igual a zero, né? Porque eu peguei o 4n e joguei para o segundo membro, e aí ficou zero aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o n em evidência, tá certo? Então, 0 é igual a n, que multiplica n menos 7. Ó, n vezes n ao quadrado. N vezes menos 7, menos 7n. Então, tá certinho. Então, eu tenho um produto, né, resultando em zero. Então, como que isso pode acontecer? Dois números, né, o n e o n menos 7, são números. Quando eu pegar e multiplicar isso, dá zero. Então, ou o n é igual a zero, ou esse camarada aqui é igual a zero, ou o n menos 7 é igual a zero. Só que o n não é o lado, não é o número perdão, o n não é a quantidade de lados de um polígono? Pô, não é zero, né? Então, isso aqui descarta. Então, consequentemente, tem que valer isso aqui, ó, n menos 7 igual a zero. Aí eu vou pegar o menos 7, jogar para o segundo membro, n vai ser igual a 7. E aí eu achei a minha resposta. É o heptágono. Então, aqui na letra A é um polígono de 5 lados, é o pentágono, não é? Na letra B, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hexágono. Na letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octógono. E na letra D, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, heptágono. Consequentemente, é a minha resposta correta. Beleza? Então, a primeira parte da correção da prova de 2020 está concluída. Valeu?